Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais uma série aqui no canal chamada Conceitos de Análise Técnica. O primeiro deles, e talvez aquilo que eu entenda como um dos mais importantes e fundamentais, que é como identificar uma tendência. Bom, para identificar uma tendência, você tem várias formas, né? Dentro da minha mentoria, eu analiso a tendência por estrutura de mercado, ali com média móvel, suporte, resistência, tudo isso eu acabo utilizando também e referente também a múltiplos tempos gráficos, tá? Mas eu quero deixar isso aqui da forma mais simples possível para vocês, para que vocês possam começar a implementar esse conceito e pelo menos já entender o norte, né, da onde que o mercado vai estar indo, ou pelo menos aonde que ele tende a ir, né? Esse é o conceito da tendência, você tende a ir para algum lugar. Bom, para a gente fazer esse tipo de análise, a gente vai estar utilizando as médias móveis, tá? Em suma, média móvel de 20 e média móvel de 200 períodos. Como que você vai identificar a tendência? Basicamente o seguinte, você vai utilizar para a tendência primária a sua média móvel de 200 períodos. Então, pense que a tua média móvel de 200, ela vai polarizar o teu gráfico. O que é polarizar? Você vai ter o polo negativo e o polo positivo. O polo positivo seria o mercado acima da média móvel de 200. Então, você está acima da média móvel de 200, você está com a sua tendência primária de alta. Mas pode ser uma tendência primária nos 5, nos 10, nos 15, nos 20 minutos, meia hora. Pode ser em qualquer tempo gráfico. Utilize esse conceito para o tempo gráfico que você vai estar operando, tá? Se você misturar muitas tendências, pode acabar que você fique se perdendo. Então, escolha um tempo gráfico. Eu recomendo 5 minutos ou 10 minutos, são bons tempos gráficos para o intraday. Tá? Menos do que isso eu já entendo que tem muito ruído, é um tipo de tempo gráfico que pode acabar atrapalhando a visão de quem é iniciante, mas para começo ali de um operacional, né, para começar a se enturmar, a sentir a temperatura da água, o ideal seria utilizar o tempo gráfico de 5, 10 minutos, beleza? Então você vai utilizar esse conceito aqui. Utilize a média móvel de 200. O mercado está acima da média móvel de 200? Tá acima da média móvel de 200. Então você está em uma tendência primária de alta, tá? Para que a gente vai estar utilizando a média móvel de 20 períodos? Para a gente estar analisando a tendência secundária do mercado, tá? Então basicamente o que você vai estar querendo? Você quer alinhar as duas médias móveis, tá? A de 20 e a média móvel de 200. Você só vai entrar em operações a favor da média móvel de 200 quando a sua média móvel de 20 também estiver na direção dela. Se as duas estiverem divergindo, ou seja, a média móvel de 20 está caindo, média móvel de 200 está subindo, o que isso significa? Bom, a gente está em uma tendência primária de alta, no entanto, a gente tem um momento de pullback, né? O seu mercado ele está em uma tendência secundária de baixa, então é o momento em que o mercado ele está realizando, tá? Ou então você tem a média de 200 subindo, só que a tua média móvel de 20 períodos ela está quase que em linha reta, né? Você não tem grandes variações. O que isso significa? Bom, provavelmente o teu mercado deu uma paulada, né? Fez um grande movimento de alta e começou a congestionar aqui no topo. Então, ou o preço vai para a média ou a média vai para o preço, só que o preço vai para a média muito mais rápido do que a média vai para o preço, beleza? Então, em suma, como é que você vai estar utilizando? Média móvel de 200, vai identificar a tua tendência primária. Bom, eu só vou operar a favor da média móvel de 200, legal. Para que você vai estar utilizando a tua média móvel de 20? Para dar o time da sua entrada. Você não quer comprar quando a tua média móvel de 20 estiver caindo, você vai querer comprar quando ela estiver começando a subir, tá? Então, em suma, como é que você vai estar identificando? Ambas as médias móveis são são médias móveis simples, tá bom? Ambas as médias móveis simples ou aritméticas de 20 e 200, tá? Essas duas médias móveis aqui vão estar sendo o core, o núcleo ali para você estar identificando uma tendência, tá? Então é basicamente isso.
O mercado está acima das duas médias móveis, tendência boa de alta. O mercado está abaixo da média móvel de 20, mas acima da média móvel de 200, você está no momento de pullback, é legal esperar. Se você assim quiser comprar, né? O mercado está abaixo da média móvel de 200 e abaixo da média móvel de 20, você está numa tendência de baixa. O mercado está entre a média móvel de 20 subindo e a média móvel de 200 caindo, você está num pullback de alta. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês conseguirem identificar um pouco mais. Então aqui a gente tem um gráfico da Nasdaq M10. Então o que a gente está percebendo aqui, ó? Quando que seria um bom momento para se comprar? A gente tem a média móvel subindo e aqui a gente tem a média móvel caindo. Você vai comprar? Não. Quando que você vai comprar? Você pode comprar aqui. Aonde que está o teu alvo? No último topo. Então você tem um ponto de compra aqui. Beleza? Aqui você tem a média móvel subindo e a tua média móvel também está subindo, então você também pode comprar, olha só. Então você tem uma tendência de alta aqui. A tendência de baixa, né? Você está no momento de pullback, média móvel caindo, média móvel de 200 subindo. Vamos dar sequência aqui. Olha só. Aqui a gente tem uma média móvel caindo, média móvel subindo. Quando que seria legal começar a vender? Na tomada dessa barra aqui, ó. Então, foi tomada essa barra, você pode vender. Por quê? Você está a favor das duas tendências. Você está a favor da tendência de baixa com relação à média móvel de 20 e na tendência de baixa com relação à média móvel de 200 períodos. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Olha só. Média móvel de 200 caindo. Quando que você vai estar querendo comprar? Comprar não, perdão. Quando que você vai estar querendo vender? Quando a tua média móvel estiver subindo ou quando ela estiver caindo? Quando ela estiver caindo. E quando ela começou a cair? Começou a apontar para baixo nesse ponto aqui, ó. Nesse teste da média móvel de 200. Então olha só como é que a entrada foi boa. Ah, mas eu não vendi topo, não sei o que. Meu amigo, você não precisa pegar e vender topo para você ser lucrativo no mercado, tá? Principalmente quando você está começando. Se você quer algo que seja simples, você não necessariamente precisa vender topo e comprar fundo para ser extremamente lucrativo no mercado. Dá para fazer dinheiro sim, com você tendo técnicas relativamente simples, tá bom? Então, média móvel de 20 começando a apontar para baixo, média móvel de 200 caindo, vende aqui o stop aqui acima. Então não perca mais do que a barra que acionou o teu gatilho de entrada. Você entrou nessa barra aqui, legal, então não perca mais do que essa barra. Coloque o stop acima dela, tá? Por quê? Porque se você tomar um stop, você vai estar perdendo pouco. E olha só quanto que você vai acabar ganhando se o negócio der certo. Qual que é o teu alvo? Bom, você pode fazer uma realização parcial aqui nesse fundinho, mas é um fundo intermediário. A gente já está sabendo que aqui é um movimento de baixa, né? Você está numa região da média móvel de 200, a média móvel de 20 apontando para baixo. Então você tem possibilidades do mercado dar sequência para um movimento de baixa. E olha só. Qual que seria o teu último alvo, o teu alvo definitivo, a origem do movimento de alta, ou então o último fundo, né? Então você poderia buscar um alvo aqui. Então olha só como é que fica o gerenciamento de risco. O Oliver Vélez, que é o meu mentor, ele fala que isso aqui é muito semelhante ao boneco de neve. Por que é um boneco de neve? Porque você tem uma cabecinha bem pequenininha e um corpo bem grande aqui. Esse aqui é o melhor tipo de trader. Por quê? Porque ele vai estar buscando muitos lucros e quando ele estiver perdendo, ele vai perder pouco, tá? É esse o jogo do mercado, é perder pouco e ganhar muito. Então você tem bons momentos aqui para estar entrando. Ah, mas eu não entrei aqui, vou entrar onde? Olha só, média móvel de 200 está caindo? Tá. Média móvel de 20 está caindo? Tá. Você teve um verde sendo engolfado por um vermelho? Sim, e foi aqui. Então você pode pegar e vender. Você pode vender sim, tá? Vamos dar sequência aqui então. Olha só, média móvel de 200 caindo, média móvel de 20 subindo. Você vai comprar? Não, você está numa tendência de baixa. Quando que você vai buscar vender? Você pode vender ou aqui, mas aqui o mercado já caiu pra caramba. Tá, pode ser, mas aqui seria um momento em que o mercado está num momento de inércia. O que seria um momento de inércia? Quando você tem uma perna tanto de angulação de alta quanto de baixa, quase que vertical, né? Então você tem uma velocidade de movimento muito grande. Então movimentos de momentum, ou seja, gatilhos que
ou vai ou racha, são desse tipo. Você tem um pequeno verde ou um pequeno vermelho que é ignorado por um verde ou um outro vermelho. Então você tem aqui, no caso de um movimento de baixa, o que você quer? Você quer um verdinho sendo ignorado por um vermelho. No movimento de alta, você quer um vermelho sendo ignorado por um verde, tá? Essa é a ideia. E aonde que está o stop? O stop aqui acima da máxima do candle verdinho, nesse caso, tá bom? Aonde que você tem outros gatilhos de entrada? Isso funciona para qualquer tempo gráfico? Funciona para qualquer tempo gráfico. Vamos olhar os 2 minutos? Vamos, legal. Aqui a gente tem 2 minutos caindo, né? O mercado caindo aqui. E olha só, o mercado abaixo da média móvel de 200 e atuando aqui entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200. Você vai operar aqui? Não, aqui é região de pullback. Quando que você vai estar buscando vender? Você vai estar buscando vender quando a tua média móvel de 20 estiver apontando para a mesma direção que a média móvel de 200. As duas estão apontando para baixo. Então, um verde foi tomado por um vermelho? Foi. Então você vende. Um verde foi tomado por um vermelho? Foi. Então você vende. O stop. Você tomou um stop curtinho aqui. Acontece. Faz parte. Um verde foi tomado por um vermelho? Foi. Então vende. Você tem que acreditar no operacional. Se você não acreditar e executar somente os que dão errado, aí a conta também não vai fechar. Mas olha só, 2 minutos aqui, ó. Média móvel subindo. Média móvel subindo. Um vermelho foi tomado por um verde? Foi, compra. Um verde foi tomado por um... Nossa, perdão, gente. Um vermelho foi tomado por um verde? Compra. Um vermelho foi tomado por um verde? Compra. Um vermelho foi tomado por um verde? Compra. E as duas médias móveis, ó, inclinadas para a mesma direção. Então você só vai estar buscando um momento de compra quando você tiver essa angulação aqui batendo com a tua região da média móvel de 200, tá? Então sempre opere a favor da média móvel de 200 e sempre a favor da média móvel de 20 períodos, tá? A média móvel de 20 períodos vai ser o teu principal aliado ali para estar buscando um tempo de entrada mais assertivo no mercado. E aqui, né, eu vou pegar e vender, vou comprar? Não, você não vai fazer nada. Por quê? Porque você tem uma média móvel de 20 começando a quê? Lembra que eu falei? Você tem uma média móvel de 20 que está mais ou menos reta. Lógico que ela não vai ficar totalmente retinha, mas você tem uma média móvel de 20 que não está se deslocando. O que você faz nesse cenário? Você vai marcar o seu topo e o teu fundo, né? Quando o mercado romper, você pode tanto entrar na compra quanto na venda, tá? Mas busque com cautela, espere um pullback, né? Não opere por qualquer coisa. E de novo, utilize a tua média móvel de 20 períodos para garantir um melhor timing de entrada. Novamente, pessoal, isso aqui é apenas uma dica, tá? É algo que pode ajudar vocês ali na hora de se encontrar no gráfico, mas é sempre interessante que vocês alinhem tanto a média móvel de 20 quanto a média móvel de 200 com o gatilho de entrada que vocês já devem conhecer da análise técnica. Então, candles de entrada de alta ou engolfo de alta, né? Você tem também o martelinho, tem o doji, então são vários tipos de gatilho ali que você pode acabar utilizando junto às médias móveis, tá? Para assim tirar maior proveito. Então não é só porque o mercado está perto da média móvel de 20, perto da média móvel de 200, né? E as duas estão inclinadas para cima, que você vai necessariamente comprar. Espere um gatilho bom de entrada, uma barra elefante, né? Ou coisa parecida, tá? Mas com relação ao vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem simples, um vídeo que tem o intuito de realmente ajudar, tá? E novamente, se tiver com dúvida, sugestão de próximos temas aí pra gente tá abordando nesse estilo ali de aula de análise técnica, por favor, deixe a sua sugestão. Forte abraço e até mais, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau.